Salve, salve família do Explicando Direito! Seja bem-vindo ao curso de Ética Profissional. Eu sou o professor Rodrigo e espero que você goste muito dessa aula. Vamos passar na prova da ordem porque eu quero ver vocês tudo advogados e advogadas, ok? Bom, gente, hoje nesta aula nós iremos falar sobre a inscrição do futuro advogado, ou seja, lá no estatuto, lá no regulamento, lá no código de ética. Então pega seu caderno aí, pega a lei, pega o vade-mecum e vamos aqui para a tela para a gente falar sobre a inscrição. Fechou? Vamos embora? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a inscrição do advogado. Lembrando que é depois de aprovado no exame de ordem, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente só pode dar a denominação de advogado depois que a pessoa presta o compromisso, não é verdade? Então, a inscrição, ela precisa de certas regras, pré-requisitos para ter validade. Mas antes de falar da inscrição propriamente dita, eu queria mostrar para vocês e mencionar o artigo 20, né? O artigo 20 que fala do regulamento geral, aqui é o artigo 20 do regulamento geral, no qual a gente vai falar da inscrição principal no quadro de advogados com compromisso. Por quê? Como a gente está falando toda hora de ética, e vocês vão ver nos vídeos anteriores ou posteriores, assim que a ordem nos permitir, você vai ver que a gente primeiro tem que prometer uma coisa. Então eu começo essa aula com a inscrição, mostrando para vocês o juramento que vocês vão fazer, prometendo exercer a advocacia com dignidade e independência, observando a ética, os deveres e prerrogativas, defendendo a Constituição, a ordem jurídica, os direitos humanos, a sociedade e a boa aplicação das leis. Ou seja, para seu aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, não podendo ser delegável a sua natureza solene, ou seja, este compromisso, ou seja, só você pode fazer, não é verdade? E a sua conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição dos advogados. Por que eu estou querendo iniciar a aula com todas essas informações? Porque ela vai impactar no futuro da sua inscrição, principalmente o parágrafo 2º do artigo 20, que se você mantiver uma conduta incompatível, logo a sua reputação será reprovável. Mas vamos seguir. A inscrição está lá no artigo 8º do Estatuto. Então, olha só quais são os requisitos. O Estatuto, no artigo 18, ele exige que para você se inscrever como advogado, é necessário você ter a capacidade civil, que você pode dar uma consultada lá no Código Civil também, para a gente lembrar o que é a capacidade, né, civil. Está lá no artigo 5º, tracinho A, que vai falar de todas as situações, obrigações e deveres do artigo 5º, quem pode e quem não pode. Você ter o diploma ou a certidão de graduação em Direito, e quando é um ou outro, não precisa ser os dois, tá? Título de eleitor e quitação de serviço militar, aqui. Aprovação no exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. Eu ilustrei aqui embaixo para facilitar o seu entendimento, mas acredito eu, no caso, que você vai ter maiores dificuldades em entender a idoneidade moral, no caso, e a incompatibilidade com a advocacia, porque o restante é meramente documental, não é verdade? Bom, trazendo ao seu pedido o título eleitoral, o seu diploma, você vai ter que mostrar na seccional onde você deseja se inscrever que você não possui incompatibilidade. Na aula sobre estágio, que está lá falando sobre também os requisitos para inscrever, eu já menciono e já falo um pouquinho sobre
incompatibilidade com a advocacia. Então eu deixei o mesmo exemplo aqui de um policial, né? No qual você é incompatível o exercício da militância, né? Com no caso, o exercício da advocacia. Mas eu vou aprofundar mais nos próximos slides, então não se preocupe. Vamos entrar no conceito de idoneidade moral, que é o conjunto de qualidades que recomenda o indivíduo à consideração pública. Eu coloco esse conceito, mais para vocês entenderem o seguinte, que você precisa preencher um requisito. No caso da inscrição propriamente dita. Então, nos próximos slides eu também vou aprofundar mais a questão da idoneidade. Ou seja, ela deve ser suscitada por qualquer pessoa, deve ser declaradamente antidecisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros, isso acontece internamente, e não atende o requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Gente, tudo isso eu vou aprofundar. Só estou lendo para vocês entenderem que a gente vai abordar um monte de conteúdo. Mas, para iniciar um conceito e você entender o quesito de idoneidade, eu aconselho a vocês atravessarem um marco da boa conduta com a má conduta. E, no meio, a sociedade. A sociedade vai estar aqui, dizendo se é positiva ou se é negativa a sua conduta. E aí eu vou dar minhas considerações e você vai entender e que certamente você não vai errar nas questões da prova. Tá ok? Bom, no regulamento geral, o requerente à inscrição no quadro, na falta de diploma, apresenta certidão de graduação em Direito acompanhada da cópia autenticada do respectivo histórico. O parágrafo único foi revogado. Então você está vendo que cada seccional ela vai pedir de uma maneira, mas o que a regra fala é o diploma ou a certidão de graduação. No regulamento geral, fala que você tem que trazer a cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Professor, mas e se cair na prova? O que eu vou fazer? Você vai fazer o combo, ou seja, o diploma, a certidão de graduação, que no caso é uma declaração, mais o histórico escolar, porque o regulamento geral amplia essa obrigação, ok? Bom, aí agora a gente vai falar sobre idoneidade, um monte de coisa, mas antes disso, olha só quem eu trouxe para vocês. O quinto fala que não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. O ex-ministro Moro, ex-juiz, na qualidade de juiz, não poderia ser advogado pelo quinto. Por que agora ele pode? Primeiro, que pelo cargo de juiz, ele pediu exoneração. Por consequência, essa exoneração é definitiva. Porque ele não pode retornar a não ser que ele faça novo concurso. Enquanto ele estava juiz, a situação dele era definitiva. Então ele era impedido, absolutamente. Com a sua exoneração, ele estaria apto. Porém, ele assumiu o cargo de ministro da Justiça. Logo, ele se tornou impedido temporariamente. Enquanto durasse esse cargo, ele também estaria impedido. Logo, seria incompatível. Porém, com a sua nova exoneração, sua saída, ele torna-se apto para exercer a advocacia lá no Paraná. Veja bem, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem aqui, ó, no slide anterior, que o quinto e o sexto são os que mais pedem na prova da OAB. Trocar a cor da caneta. Veja bem, olha só. Por quê? Da mesma forma o policial, o juiz, eles estão incompatíveis com a advocacia. Porém, o bizu que eu trago para vocês é que se eles saírem dessa situação, eles se tornam aptos a assumirem a função.
Ok? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Mas no final da aula a gente revisa. Bom, e olha só que interessante eu trouxe para vocês. A gente vai falar sobre idoneidade. E se eu vou falar sobre idoneidade, vou mostrar para vocês aqui. Vamos voltar, e falar sobre idoneidade moral. Agora sim, a gente vai conversar um pouco. Veja bem, se idoneidade é o conjunto de qualidades que recomenda o indivíduo, como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade, e ainda significa boa reputação, uma pessoa inidônea, por óbvio, preenche os requisitos do inverso, ou seja, não possui consideração, desonra, desrespeito, não traz seriedade, não traz dignidade, não pratica os bons costumes e tem uma má reputação social. Além disso, as pessoas que o conhecem, o futuro advogado, podem também suscitar essa idoneidade, mas lá internamente na OAB vão ter que ter uma decisão que obtenha no mínimo 2/3 do voto. Para quê? Para declarar se é idôneo ou não idôneo. E não atende o requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Gente, isso aqui tem tudo a ver com o penal. Na reabilitação a gente tem os prazos de reabilitação, né? Vamos lá dar uma falada com o professor de penal para perguntarem, né? Tem a regrinha dos 2 anos lá, depois vocês dão uma olhadinha. Bom, e aí eu trago para vocês o seguinte: o que torna uma pessoa reprovável socialmente? Já que os alunos pedem tantos exemplos, em todas as minhas aulas vocês vão ver aqui uma chuva de exemplos e juntamente com as correções dos exercícios. Olha só essa notícia. A OAB aplica súmula que impede inscrição em seu quadro por violência contra a mulher. Realmente, o plenário do Conselho Federal aprovou em março de 2019 uma súmula para impedir a inscrição de bacharéis em direito nos quadros da OAB. Ou seja, redação. Coloquei aqui para vocês porque eu sinto falta nas videoaulas e na sala de aula a amostra, né, desse conteúdo. O professor só fala, mas não diz de onde veio. Ou seja, requisitos para inscrição nos quadros dos advogados. Inidoneidade. A prática violência contra a mulher, assim definida na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição do bacharel nos quadros da OAB, independente da instância criminal. Isso daqui é que eu quero trazer para vocês. Olha só essa informação. Então, esse é o bizu que você vai ter na prova. Você vai entrar em conflito com o direito constitucional do exercício legal da sua profissão. Mas, professor, você é impedido de exercer minha profissão porque eu apenas estou sendo acusado? Em tese, sim. Em tese, sim. A gente está falando não de direito constitucional, a gente está falando de uma súmula interna da OAB. A OAB vai restringir essa pessoa e, se você se sentir injustiçado, você vai entrar com uma demanda jurídica para poder estancar essa regra. Mas depois eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que várias seccionais cobram diferentemente, e aí você vai pegar a dica e, se você entender a minha linguagem, você vai ver que tem algumas diferenças entre cada estado. Mas a regra da inidoneidade é aplicada em caso de violência contra a mulher, independente da instância criminal. Com certeza já deve ter muito aí processo referente a isso, de cabra aí que bate nessas mulheres aí, que, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Mas esse é o bizu que eu trago para vocês, então grava aí para a prova isso. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é a súmula também, que quem comete crime contra o LGBTQI+. O Conselho Federal aprovou
uma proposta de súmula para estabelecer que a violência contra essas pessoas também é um dos fatores que podem impedir o ingresso nos quadros para o Conselho. Então, ela foi unânime. Então, ela é igual para com a mulher. No final das contas, o que é ser inidôneo? No final da aula, eu faço um resumo e dou o meu conceito. Bom, como fazer a inscrição? Mas antes disso, olha só, se a gente for fazer uma reflexão, o que é ser inidôneo, né? É quando você causa reprovação. Professor, mas tudo é reprovável, né? Tudo é reprovável. Acontece que na posição de advogado, você como cidadão comum, você não tem a obrigação de ser ético. Com o advento de você tornar-se advogado, querer ser advogado, você se obriga a ser ético. Então, é uma obrigação que você assume, é uma nova qualidade que você tem que adquirir, mesmo muitas pessoas não tendo. De acordo com o artigo 10º, a inscrição do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer seu domicílio. E aí, a gente tem os tipos de inscrição, né? Que é a originária, o de estagiário, a suplementar e a de transferência. Eu trouxe aqui só para relembrar. Essas inscrições, eu coloquei aqui a do Distrito Federal e a de Minas Gerais. Só para vocês terem uma noção de como é que é a burocracia, e umas pedem mais, outras pedem menos. Em Brasília, você tem que colocar a certidão criminal da Justiça Comum do DF, primeira e segunda instância, você tem que colocar do TRF, você tem que colocar da primeira região e da seção judiciária do DF. Quem mora fora do Distrito Federal, nos últimos 5 anos, deverão trazer certidões criminais da Justiça Comum e da Justiça Federal, RG CPF, título de eleitor, reservista, biometria, e quando exercer qualquer atividade ligada ao juntar a certidão de declaração do empregador, na qual consta o cargo, atribuição, lotação. Ó, tanta coisa. Muita coisa. Já em Minas, olha que tranquilo. Requerimento, o diploma, certificado de habilitação, CPF, documento de identidade, certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista. Você não precisa ter a quitação, só a reservista. Aliás, perdão, você tem a reservista, mas aqui é a quitação eleitoral. Aí aqui tem comprovação do estado civil, certidão de interior de processo do estágio, comprovante de residência, comprovante da taxa, o biométrico para identidade e 2 fotos. Gente, cadê as certidões criminais? Cadê as instâncias? Não tem. Então, o que você pode deduzir? Que aqui, veja bem, no anterior, a idoneidade de um fica mais frágil do que a outra. Ou seja, mas professor, porque cada seccional pede documentos diferentes, aí fica a critério de cada seccional. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: se a gente tiver algum colega que passou por isso, às vezes ele tem o receio de dar entrada na sua carteira com medo de ser reprovado e piorar a sua situação. Mas tem vários elementos que podem te salvaguardar e te salvar. Por exemplo, como a reabilitação antes de dar entrada, ou como você, infelizmente, mudar o local do seu de trabalho. Ou seja, onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Mas no final das contas, o que você quer é o quê? Assumir o compromisso, né? Então, tá dado a dica aí. Que tipo de inscrição nós temos? A principal e a suplementar. A principal, que não posso dizer que é a originária, tá? A originária é a primeira. A principal é onde vai ser a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Deu para entender, né, a diferença? Eu trouxe aqui um exemplo da inscrição originária e aqui eu tenho a inscrição suplementar. A principal, Distrito Federal, a suplementar, Goiás.
nela vem escrito que ela é suplementar, se for suplementar. Se for a principal, não vem escrito nada, ok? Então, ó, no caso de mudança efetiva de domicílio para outra unidade, deve o advogado requerer a transferência de subscrição para o conselho seccional correspondente. Aí o que vai acontecer? A primeira é a originária. Se você não quiser uma suplementar e for mudar, por exemplo, para Paraíba, ela vai ser principal na Paraíba, mas ela já não vai ser mais originária. A suplementar é a segunda, que obrigatoriamente tem que existir a principal, além da principal, ou seja, se é além da principal, é a segunda. E deve promover inscrição nos conselhos seccionais em cujo passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade de intervenção judicial que exceder de 5 causas. Então, qual é o bizu da suplementar? Que ela não é principal e que ela excede 5 causas de atuação no estado secundário. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou inscrição suplementar se verificar a existência de vício ou ilegalidade na principal contra ela. Por que eu tenho que explicar isso para vocês? Se hipoteticamente você tem um problema aqui, a suplementar, em tese, ela perde a eficácia, mas vai depender do caso concreto, tá? De acordo com o artigo 13 e 14, aqui a gente tem as características do documento profissional e eu vou explicar para você, porque aqui a gente só tem a validade de identidade civil para todos os fins legais, ou seja, ela vai servir tanto como profissional como com atividades civis. Perdão. Ela é obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição nos documentos assinados. Olha só que interessante. Pedi até para o meu assessor pegar água aqui, porque está faltando a voz. Olha só que interessante. A gente vai falar sobre a identidade. Mas se vocês perceberam, a gente tem que preencher os requisitos. Então ela é muito tranquila. Ó. Vejamos, ó, revisando, ó. Eu tenho que preencher 7 requisitos. O último é depois que é aprovado tudo. Então me sobra 6. Capacidade civil normal, o diploma, o título e a aprovação no exame, e você não exercendo atividade compatível, você declara que não exerce. O que vai pegar é a idoneidade moral. E para aquelas pessoas que ainda vão pensar, mais o idôneo moral e tal. O idôneo moral, além de ter aquela reprovação social, não basta as pessoas não gostarem, também tem que ter aquela conduta declarada em certidões, declarada em documentos, que não é uma pessoa que vai ser um bom profissional. Ocorre que todo cidadão está passivo de cometer erros, então a gente tem que ter muito cautela, muito cuidado em declarar uma pessoa inidônea, não é verdade? Ó, aí vem, depois que você presta o compromisso, você vai receber a sua identidade. De acordo com o artigo 14 lá do Estatuto, é obrigatória a indicação do número e do nome, né? Agora, no Estatuto da Identidade, são documentos de identidade, a carteira e o cartão emitidos pela OAB. De uso obrigatória, tomar uma aguinha aqui, pessoal, os quais podem ser emitidos de forma digital. O uso do cartão dispensa o da carteira. Aí o aluno que não entende vai falar, o que é isso? É porque a gente tem a carteira de trabalho, que é aquela vermelha, bonita, cheia de folhinha, e tem essa daqui, que é o cartão, tá? Então, a que a gente chama de carteirinha é cartão. E a carteira de advogado é o livreto, né, que tem todas as nossas obrigações lá também. O artigo 33, e aí eu tenho que passar por isso, pessoal, por essa fase aqui um pouquinho chata, para a gente chegar lá na carteira digital, para a gente chegar nas outras nuances. Isso aqui cai na prova da OAB, a gente pode dispensar, porque não vai cair decoreba do tamanho, de como ela é, mas o que a gente tem que entender? O terceiro,
que a segunda página destina-se aos dados de identificação do advogado na seguinte ordem: número da inscrição, nome social, a gente vai falar sobre isso, filiação, naturalidade e data de nascimento, nacionalidade, data da colação do grau, data do compromisso e data de expedição e assinatura do presidente da seccional. Então, assinatura do portador é a sua assinatura. Se tiver alguma observação, vão colocar seu nome, o número, naturalidade, data de nascimento, RG, CPF, se é doador, e aqui tem a assinatura do presidente, ok? O documento, na forma prevista do regulamento, é de uso obrigatório da atividade de advogado e do estagiário, que eu também já dei essa aula e está no nosso canal do YouTube. Então, constitui prova. Agora, olha que legal, depois dessa tela, né? Aqui ainda continua a gente falando sobre como é que é o caderninho, né? O livrinho, ou seja, a carteira, o nome social. É isso que eu queria trazer para vocês. A gente vai tratar. É a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserida na identificação do advogado mediante requerimento. Então, se cair na prova que um travesti ou um transexual, não importa, no frigir dos ovos, se uma pessoa se declarar, ela tem o direito de colocar o nome dela social. Antigamente tinha aquelas piadas que a gente deve evitar, aquela reprovação social, mas o parágrafo único foi um acréscimo recente, nos últimos anos, da inclusão do nome social. E, por fim, o 34, falando sobre essa carteirinha, o cartão tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identificação pessoal, segundo o modelo aprovado pela diretoria. Aqui não vai cair isso para você na prova. Eu trouxe só a título ilustrativo. Mas olha só o que importa. É que a gente tem uma grande novidade com a tecnologia. A carteira digital da OAB. Para você que não entende muito o que acontece internamente na OAB, toda vez que a gente quer alterar o estatuto, a gente tem que alterar por um projeto de lei. Mas o código de ética e o regulamento a gente altera internamente. Então, olha só, a carteira digital ela foi alterada, o artigo 32 do regulamento geral do Estatuto da Advocacia. Por quê? Para a gente não ter que ficar tirando segunda via. Olha que legal, para a gente poder carregar juntamente com os documentos de trânsito, né, com a CNH e o documento do carro. Então a gente vai poder se identificar, lógico, preenchendo uns requisitos de segurança e etc. Então ela dispensa a necessidade de carregar a versão em mãos, tá ok? E aí eu trago para vocês a origem da fonte, que é assim que eu gosto de demonstrar para vocês, ou seja, pelo exposto, né, ao relator, Dr. Joel Gomes, em fevereiro de 2020, o cartão de identidade profissional na versão eletrônica, ou seja, alterando o artigo 32, as quais podem ser emitidos de forma digital. Então, se na sua prova, a partir agora do exame fevereiro de 2020, do 31 para frente, se cair na sua prova falando que ambas as modalidades estão aprovadas, dá o seu ok. Ou seja, aí vem a explicação, olha só, na súmula. Será uma versão do documento com o mesmo valor jurídico, com total segurança, e poderá ser apresentada tanto na versão impressa quanto em formato digital no smartphone. Então o juiz não pode se negar, tá ok? E o documento em formato digital representará a vanguarda contra falsificações. Com conceitos digitais e de instrumentos de confiança, sua autenticidade poderá ser comprovada pela assinatura com o certificado digital do emissor ou com a leitura de um QR Code. Muito legal, não é verdade? Aí olha só que interessante que eu trouxe para vocês da reprovação do nome social que não pode. Trouxe para vocês aqui, ó, Diário Oficial 2016, presidente Cláudio Lamáquia, com o seu relator, aprova o nome social alterando o artigo 16, segundo, incluindo a redação, ou seja, o regulamento geral, que eu já tinha falado para vocês, que é o parágrafo único,
falando do nome social. E aqui as notícias, né, da época. Ó. Advogados, travestis e transexuais poderão usar o nome social. Então, classe, tá todo mundo tranquilo e liberado com relação a isso, tá? Vamos respeitar as pessoas. Resolução da OAB reconhece a identidade de gênero e o uso do nome social. Então, é de suma importância, porque vai ficar no CNA, no Cadastro Nacional da Advocacia, vai ver o nome da pessoa, que às vezes ela nem quer mais, que ela não quer, mas que ela não pode tirar, mas vai vir o nome social que ela gosta de ser denominada, tá ok? Vamos agora treinar. Olha que tranquilo, passou rapidão. Então, para quem não conhece sobre os cadernos de exercício, esses cadernos foram elaborados pela nossa equipe, né? Por mim e pela nossa equipe. Nós temos todos os cadernos de todas as matérias que você pode adquirir em conjunto com o curso de primeira fase ou no nosso cronograma. O meu caderno de ética eu vou disponibilizar gratuitamente, vai estar aqui na descrição desse vídeo, que você vai poder baixar juntamente com o desafio, tá? Espero que você goste e depois me manda um feedback aí do que você está achando do caderno. Mas essa questão aqui, ó, caiu recentemente no exame 31, questão 4. Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a sociedade Antônio, Daniel e Marcos Advogados, com sede em São Paulo e filial em Brasília. Após desentendimentos, normal, né, na sociedade, Antônio constitui sociedade unipessoal. Então eu tenho aqui ADM e depois teve um desentendimento entre eles e Antônio constitui uma sociedade sozinho aqui, ó, com sede no Rio. E aqui é DF. Marcos, por sua vez, retira-se da sociedade, ele saiu. Marcos, por sua vez, retira da sociedade Antônio e tal. Sobre a situação apresentada, sobrou aqui, ó, Danielzinho, ó, ficou um Antônio e Daniel e Antônio ficou sozinho no Rio. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a sociedade Antônio, Daniel e Marcos tem sede em São Paulo. É mesmo, aqui, ó, São Paulo e filial em Brasília. Então a sede é São Paulo e a filial em Brasília. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a sociedade Antônio, Daniel e Marcos tem sede em São Paulo. Vamos para a alternativa B, nós vamos trabalhar todas. Antônio deverá retirar-se da Antônio, Daniel e Marcos Advogados. Então, Antônio, ele está dizendo que tem que sair, já que não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia. E aí, o que vocês acham? Ele tem que sair dessa sociedade, já que ele não pode ter uma unipessoal no Rio? Letra C. Mesmo após Marcos se retirar da sociedade, Antônio, Daniel e Marcos permanece o impedimento para que ele, Antônio, represente em juízo com clientes e interesses opostos. Ele fica impedido para que Antônio, mesmo após Marcos se retirar da sociedade, Antônio, Daniel e Marcos permanece o impedimento para que ele e Antônio representem em juízo com clientes de interesses opostos? Fácil ou difícil essa questão, hein? Você vai ver e entender. E letra D, caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel e Marcos Advogados Associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia. E aí? Gente, veja bem, a gente está falando de vários institutos aqui, ó. Olha só o que acontece. Vou explicar para vocês. A gente está falando de tipo societário, que é direito empresarial. A gente está falando de representação. E a gente está falando de impedimentos e possibilidades. Então, veja bem. A sociedade Antônio, Daniel e Marcos tem uma sociedade com sede em São Paulo e no DF.
Primeira explicação. A gente está dando aula de inscrição, né? Mas, para a gente não deixar de se exercitar, a gente resolveu colocar essa questão. Por quê? A gente está falando de inscrição suplementar, a gente está falando de inscrição originária e etc. Essas pessoas aqui, por regra, dentro de São Paulo e dentro do DF, elas possuem algum impedimento. Fora disso, nenhum. Então, vamos primeiro caçar o impedimento. Daniel, aconteceu alguma coisa com o Daniel, ó. Após desentendimento entre eles, Antônio constitui sociedade unipessoal de advocacia com sede no Rio. Então, Antônio vem para o Rio. Até aí ele pode? Já que com sede no Rio. Marcos, por sua vez, retira-se da sociedade Antônio, Daniel e Marcos. Então, Marcos vazou. Ele saiu da sociedade. Saiu. Mas continuou com sede em São Paulo e no DF. Então, Marcos, ó, saiu da sociedade. É isso que tem de informação. Então, vamos lá. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a sociedade Antônio, Daniel e Marcos tem sede em São Paulo. Verdadeiro ou falso? Falso. Só porque o fulaninho saiu, ele não vai poder, ele não tem que ter a inscrição suplementar? Tem que ter sim. Letra B. Então o erro está aí. Letra B. Antônio deverá retirar-se da Antônio, Daniel e Marcos. Então, Antônio, só porque abriu uma unipessoal no Rio de Janeiro, já que não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal. É justamente o contrário. O que ele não pode é ter uma unipessoal aqui, ó, em São Paulo e no DF. Letra C. Mesmo após Marcos se retirar da sociedade, Daniel e Marcos, permanece o impedimento para que ele e Antônio, mesmo após Marcos se retirar, permanece o impedimento para que ele e Antônio representem juízo com interesses opostos. Pessoal, é falso, vou te explicar por um motivo. Lá nas minhas aulas depois vocês vão entender que com a saída da pessoa da sociedade, ela pode advogar, mas ela vai ter que manter o sigilo. Então, nas outras aulas você vai entender. E a alternativa certa é a letra D. Caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel e Marcos, a sociedade deverá ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia. Ela é muito fácil só por um quesito. Se você tiver uma base boa de direito empresarial, você vai entender que com a desconstituição dos elementos societários, você tem que fazer a alteração da sua sociedade. Ok? Vamos ver se tem mais uma? Temos. Essa aí é mais tranquila. Exame 30, a outra foi do 31, essa é do 30. Maria, formada por uma renomada faculdade de Direito, é transexual. Olha só. Após a aprovação no exame de ordem e do cumprimento dos requisitos, isso a gente já estudou, Maria receberá a carteira de identidade relativa à sua inscrição originária. Sob a hipótese apresentada, de acordo com o disposto na lei e no regulamento, assinale a alternativa correta. É admitida a inclusão do nome social de Maria em seguida ao nome registral, havendo a exigência normativa de que esta seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, mediante mero requerimento formulado pela advogada. Facinho, né, pessoal? Essa aqui está correta. E outra coisa, o mais legal é porque só basta um requerimento. Então, assim, você não tem que estar provando nada, você não tem que estar dizendo nada. Então, por exemplo, até uma pessoa que ainda está em fase de decisão, se ela tiver interesse, ela vai lá, se inscreve e coloca o nome social que ela tem interesse. Vamos passar pelas próximas, né? É admitida a inclusão desde que, por exigência normativa, esteja o nome pelo qual Maria se identifica e que conste em registro civil de pessoas naturais, ou seja, aquela burocracia preconceituosa, né? Então já está matada aqui.
É admitida a inclusão do nome social de Maria, independente de menção ou nome registral, havendo exigência normativa desde que seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, e de que haja prévia aprovação em conselho seccional respectivo, ou seja, preconceito de novo, já pensou? Você está lá no conselho se expondo para as pessoas aprovarem se vai colocar seu nome ou não. E não há previsão na lei no regulamento geral, ou seja, só quem não estudou vai marcar essa questão e for uma pessoa, né, que pensa diferente. Tá ok? Por último, Lúcio pretende se inscrever como advogado junto ao OAB. Então ele ainda não é. Contudo, ocorre que ele passou por determinada situação conflituosa que foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido publicada em certos jornais que Lúcio não teria idoneidade. Que legal, né? Para o exercício das atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche indubitavelmente os demais requisitos, os outros, de acordo com o estatuto e da OAB, assinala a afirmativa correta. O bom é que a gente pode revisar aqui a idoneidade perfeitamente, né? Essa questão é do exame 27, tá? Só para vocês terem ciência. E tá vendo como cai? E aí eu trouxe para vocês aí 3 questões aí, uma mais difícil, outra facílima e essa também super fácil de responder. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto ao OAB por advogado e deve ser declarada por meio de decisão da diretoria do conselho competente por maioria absoluta em procedimento que observe os termos do processo. Pessoal, vou voltar as telas para a gente tipificar aqui, ó. Tá errado porque por meio da decisão da diretoria, ó, apenas poderá ser suscitada junto ao OAB por advogado. E não, olha só que interessante, ó. Aqui, ó, a idoneidade deve ser suscitada por qualquer pessoa. Fechou? Voltando lá. Letra B. A inidoneidade poderá ser suscitada junto ao B por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão, no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo. Decoreba, né não, pessoal? Letra C. A inidoneidade apenas poderá ser suscitada junto ao B por advogado inscrito. Já está errado. E deve ser declarada por meio de decisão por maioria absoluta de todos. Está errado também. A inidoneidade poderá ser suscitada junto ao B por qualquer pessoa. Aqui está certo. E deve ser declarada por meio de decisão por maioria simples. Está errado. Em procedimento que observe. Ou seja, é só decorar, né? Mas enfim. De qualquer maneira, neste vídeo eu já deixo facinho aqui, ó, o meu contato. Estou deixando o nosso Instagram e o meu pessoal para vocês entrarem em contato. Demora um pouquinho a responder, mas vai ser super bem-vindo. E se você quiser adquirir o meu cronograma, os demais produtos, e se você gostou dessa aula, deixa um like, na verdade, siga o nosso canal e de qualquer forma, aqui você pode baixar automaticamente o nosso e-book e os nossos simulados estão lá no site. Os cadernos, eles são um conjunto, juntamente com o cronograma que você leva em conjunto com o meu curso de ética. De qualquer maneira, eu só tenho a agradecer por você ter ficado todo esse tempo. Eu nem sei quanto tempo eu demorei para dar essa aula, mas espero que você tenha gostado e veja os outros demais vídeos, ok? Você pode compartilhar, você pode indicar para o seu colega e deixe seu comentário aí para saber o feedback se você gostou dessa aula ou não, ok? Um beijo, fica com Deus. Tchau!